Assalamu alaikum, boa noite. Atrasamos um pouquinho porque aqui em São Paulo nós estamos deu o horário da oração do pôr do sol, então a gente atrasou um pouquinho porque estávamos rezando. Sejam bem-vindos a mais um ao vivo aqui na minha fanpage. Espero que a gente possa, nesses poucos minutos, inshallah, que a gente possa aproveitar o máximo para crescermos, para melhorarmos a nossa fé, melhorarmos a nossa emoção, melhorarmos a nossa conduta, melhorarmos como pessoas, independente da religião, porque esses ensinamentos, apesar de eu falar como muçulmano, mas são benefícios que qualquer pessoa pode se beneficiar, pode aplicar na sua vida, pode utilizar na sua vida em qualquer momento, e essas orientações também. Hoje nós vamos falar sobre a inveja, e esse é um tema extremamente importante e perigoso. Importante e perigoso. É necessário nós prestarmos atenção nessa questão, ainda mais hoje, né, com essa questão da modernidade, do materialismo, do consumismo, essa questão de você é reconhecido ou reconhecida, né, pelo que você tem, não pelo que você é, e isso está influenciando a gente, né, influencia as pessoas. De modo geral, queira ou não, nós somos vítimas em algum momento de distração, somos afetados por isso, são coisas que nos atacam no dia a dia, e crise, falta de dinheiro, falta não sei o que lá, desemprego, como eu disse, essa questão do consumismo, do ter é mais importante do que ser, gerou um problema social muito grande. E esse problema social, ele é de ordem psicológica, emocional, espiritual, e que vai atingir o físico. Não tem como impedir que isso aconteça, porque tudo que é do espírito, o mal, quando ele passa a ser crônico, quando ele se agrava, vai afetar no seu corpo. E aí vão precisar de remédio e assim por diante, e as pessoas começam a entrar em depressão, ansiedade, que são, a gente fala muito dessas palavras porque são os males da época, né, da era, do momento, mas nós precisamos o quê? Precisamos cuidar de algumas portas, fechar portas, mas primeiro precisamos entendê-las. Essas portas, uma delas é a questão da inveja. Nós temos o orgulho, nós temos a ganância e temos a inveja. Então temos que tomar muito cuidado. O que é inveja? Inveja é você desejar, é um sentimento muito grande de desejar o que o outro tem, é eu ter o que você tem, e ao mesmo tempo destruir o que você tem. Quer dizer, só eu posso ter. Eu queria ter o carro que você tem, o dinheiro que você tem, a casa que você tem, o celular que você tem, a roupa que você tem, a bolsa que você tem, a caneta que você tem, o relógio que você tem, a namorada que você tem, o namorado que você tem, e assim por diante. A pessoa querer o que o outro tem, mas que a outra pessoa perca. Então só eu tenho, e que você perca, aquilo que você tem de bom. Então é o sentimento de ter e de destruição do que você tem. Só eu posso ter. Porém, sem fazer nada para ter. Então o invejoso, em suma, de forma mais resumida, é um fracassado. Ele não faz, se sente incapaz de ter o que o outro tem, de fazer o que o outro tem e assim por diante, mas ele deseja ter o que o outro tem. E aí o que acontece? Ele despreza, ele menospreza o esforço do outro por ter. Então,
a pessoa tem um carrão. Eu fracassei, não consigo ter, não me esforço para ter, não é porque eu trabalhei arduamente, honestamente, fiz o meu melhor e não obtive. Não, essa pessoa tem que estar satisfeita. Por quê? Porque, olha, eu fiz o meu melhor, eu não fiquei parado, eu não fiquei de pernas para o ar, eu não fiquei encostado e aí desejando ter. Não, eu fui atrás, fui guerrear, lutei e tal. A resultado eu não consegui alcançar. Ok, eu me sinto orgulhoso por ter me esforçado, porque o resultado está nas mãos de Deus. O invejoso não, o invejoso ele não faz nada, ou quando faz muito mal, e aí começa a ter um sentimento horrível, e aí ele começa a ver os outros tendo, e aí ele começa a pensar mal das pessoas. Está roubando. Fulana, aquela mulher bonita, aquela mulher não sei o que lá, está com aquele cara, aquele feioso, aquele não sei o que, é por causa do dinheiro dele, não é por causa que o cara merece, ou porque o cara e aquele cara está com aquela mulher, é porque quer dar o golpe do baú, está correndo atrás. Sempre tem maus pensamentos sobre as pessoas. Então, ele despreza o esforço das pessoas, da capacidade das pessoas e assim por diante. Por isso que, de tão grave que é a inveja, Deus, na penúltima surata, penúltimo capítulo do Alcorão, quem for muçulmano sabe, né? Qul a'udhu bi rabbil falaq, né? Nessa surata, que é o capítulo, quem não for muçulmano, se tiver o Alcorão, se não, pode entrar em contato comigo, mande o seu endereço, inbox, né, em privado, o seu nome, endereço completo, a gente manda um Alcorão, ou pelo menos manda um link do Alcorão digital, para que você possa conhecer essa bibliografia, esse livro fantástico, né, a tradução do Alcorão Sagrado para a língua portuguesa. Nessa surata, nesse capítulo, Deus ele fala, nessa surata, ele nos ensina o que nós devemos fazer, o que nós devemos suplicar, e aí ele diz, Qul, diga, ó Muhammad, e quando Deus está falando com o profeta Muhammad, ele está falando com todos os fiéis, então é como se ele estivesse dizendo, diga, ó fiel, diga você que crê, diga você que é servo de Deus, que acredita em Deus, diga, quer dizer, para você se amparar, para você se proteger, nessa surata, nesse capítulo, fala muito sobre a proteção, a pessoa, Deus ensina o ser humano, o fiel, a pedir proteção a Deus do feitiço, do mal olhado e da inveja. E ele diz, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, e me amparo em Deus, me amparo no Criador, me amparo no Senhor da inveja, do invejoso. Por quê? Porque ela faz um mal muito grande, ela prejudica, ela faz mal para o invejoso e prejudica o invejado. Isso é um problema muito grave. Por quê? Porque eu começo a pensar, até começar a falar mal dessa pessoa, passo a maldizê-la, passo a odiá-la, passo a e muitas vezes essa pessoa é um vizinho que eu não tenho muito contato com ele, ou alguma coisa assim, mas porque ele parece feliz. Muitas pessoas invejam os outros porque ele está sorrindo. Porque está sorrindo. Por que esse cara está sorrindo? E eu não tenho condições de sorrir, às vezes é um problema, alguma coisa, e a pessoa é infeliz e ela quer que todo mundo, o invejoso, ele tem essa necessidade de ver os outros da mesma forma, tristes, infelizes. Então ele inveja a felicidade do outro, ele inveja o casal andando de mão junta, ele inveja o pai olhando para o filho acariciando o pai, a mãe, e assim por diante. O invejoso, ele inveja qualquer coisa.
porque é um fracasso na vida dele e ele não consegue reagir a isso. Então ele prefere se encostar, em vez de reagir, ele se encosta e aceita que que é um fracassado, mas ele quer puxar todo mundo para baixo. E isso, em comunidades fechadas, em comunidades, isso existe bastante, em guetos, em grupos, em clube de bolinha, clube da ludozinha e assim por diante, vê-se bastante isso. Então, uma pessoa que despontou, que é uma pessoa que cresceu, que ela alcançou alguma coisa, então essa pessoa que está aqui, olha para essa pessoa que está em cima, em algum aspecto, porque ninguém está em cima dos outros, ou acima dos outros, em todos os aspectos. Talvez em riqueza uma pessoa esteja acima de mim, mas talvez em saúde eu esteja acima dela. Uma outra pessoa tem um conhecimento maior do que nós dois, está acima. Então, ninguém está acima dos outros em todos os aspectos. Nós, cada um em um aspecto está acima do outro. Então, nós temos as nossas falhas e nós temos também as nossas glórias, né? Os nossos pontos positivos, os nossos pontos de sucesso, e nós temos que valorizar isso. Então, o que acontece? A pessoa que está em cima, a pessoa que está embaixo olha para a pessoa de cima, e dentro da religião islâmica nós temos dois tipos de inveja: a inveja ruim e a inveja boa. Elas têm dois nomes diferentes. A inveja ruim se chama hasad, a inveja boa se chama ghabat. Então, a inveja ruim é você ter uma pessoa acima de você em algum aspecto da vida, né? Espiritual, psicológico, emocional, físico, alguma coisa. O cara é bombado, o cara ou bonitão, uma pessoa é bonita, uma mulher é bonita, ou elegante, eu não sou, uma pessoa é magra, eu sou gordo, e assim por diante, tantos aspectos. Eu olho para a pessoa, eu estou aqui, olho para essa pessoa que está acima de mim, e aí a pessoa vitoriosa, uma pessoa que tem inveja boa, o que ela faz? Ela olha para a pessoa de cima e fala: bom, se ele conseguiu, eu também consigo. Então Deus me ajude a chegar nesse patamar dessa pessoa, alcançar o que essa pessoa conquistou, mantendo o que essa pessoa tem, sem destruir o que essa pessoa tem. Então olha para essa pessoa que está acima com o olhar de: poxa, se essa pessoa conseguiu, eu também tenho capacidade, então eu vou fazer o meu máximo para chegar aqui, apoiado em Deus, rezar e pedir a Deus, porém sem sem pensar o mal, sem suplicar o mal para essa pessoa, sem desejar o mal para essa pessoa que está acima de mim. Essa é a pessoa, a boa inveja. Então, o profeta Muhammad, ele diz: a boa inveja, ela cabe em dois momentos. Uma pessoa que tem um conhecimento do Alcorão, tem um conhecimento de algum conhecimento benéfico em alguma área da ciência, e ela ensina os outros, utiliza isso para o bem. Então, eu olho para essa pessoa e desejo ter o mesmo, fazer o mesmo, sem que essa pessoa seja prejudicada, sem diminuir dela em nada. Essa é a inveja boa. O outro tipo de inveja é uma pessoa que tem condições financeiras e usa esse dinheiro para doar, para ajudar as pessoas endividadas, para ajudar pessoas em situação ruim, que está em crise e assim por diante. Uma pessoa pobre, ajudá-la, levar comida às pessoas famintas, esse negócio. E aí eu olho para essa pessoa e falo: puxa, quem dera eu pudesse eu ter o que essa pessoa tem para fazer a mesma coisa sem desejar o mal para essa pessoa. Essa é a inveja boa. Agora, a inveja ruim é desejar o mal para outra pessoa, que Deus destrua o que essa pessoa tem e só eu posso ter. Isso é inveja ruim. E isso faz o quê? Provoca um mal-estar no próprio invejoso, porque ele não consegue mais encontrar o bem nas pessoas, ele não consegue pensar bem das pessoas. E aí, se eu não penso bem das pessoas, se eu penso que todos são ladrões,
Se eu penso que não tem gente boa nesse mundo, não tem gente honesta nesse mundo, não tem gente, todo mundo rouba para chegar, todo mundo passa a perna nos outros, todo mundo, se eu começar a ter esse pensamento que ninguém é de confiança e todo mundo merece a infelicidade, todo mundo merece destruição, e eu começo a pensar isso, de passo para um outro estágio que é começar a falar isso e depois agir de acordo com isso. O que acontece? Então, o primeiro prejudicado é o invejoso. O outro, depois disso, são as pessoas invejadas. E aí, às vezes eu tenho uma eloquência, às vezes eu tenho uma carinha de santinho e tal, esse negócio, eu começo a falar mal dos outros, mas com aquela intenção ruim, com intenção má, e começo a falar que fulano fez isso, vou falar tal, e começo a fazer as pessoas desacreditarem nela, ou pensarem mal dela, ela não está sabendo de nada, está sendo atingida, e aí a fofoca é um tipo, quando fazem fofoca, quando fazem intriga, quando fazem leva e traz esse negócio, e aí você tem a pessoa de duas facetas, de duas caras, e assim por diante. Tudo isso, se olharmos lá atrás, tem a inveja como essência, como ponto de partida. E por isso que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, já deixa claro. Ele fala, não se reúnem dentro do coração de um fiel ou de uma pessoa só a fé e a inveja. Fé e inveja são como a água e o óleo, não combinam. Porém, você consegue colocar óleo e água no mesmo copo. Fé e inveja não cabem dentro do coração de uma pessoa. Uma pessoa que tem fé, a fé repele, impede que haja inveja. E um coração que está invejoso, que está já enraizado nele a inveja, a fé também não entra, a não ser que essa pessoa abra seu coração e aí limpe para que entre a fé. E a fé ela pode expulsar. Por isso que nós sempre temos que estar abertos. Por quê? Porque a inveja faz você ficar cego, você não percebe que você está invejando. Ela é sorrateira, a inveja ela é sorrateira, ela faz você pensar de que você está certo e o resto, o mundo está errado, o mundo ao seu redor está errado. E aí começam os pensamentos ruins e assim por diante. Portanto, o profeta Muhammad, quando ele diz, não se reúnem dentro do coração de uma pessoa, de um servo, a fé e a inveja, ele está nos alertando. Cuidado, como é que está o seu coração? Ah, não, eu estou bem, eu estou cheio de fé. Você reza, não reza? Você faz caridade, não faz caridade? Faz jejum, não? Certo? Como é que está a sua língua? Nós precisamos pesquisar. Como é que está a sua língua? Quantas vezes hoje você falou mal de alguém? São sinais da inveja. Aí eu falei de 5 pessoas, por exemplo. Ok. Por que você falou mal dessas 5 pessoas? Era necessário falar mal delas? Era para alertar alguém? Ou simplesmente porque eu não gosto dessa... Tá, se eu não gosto, por que eu não gosto? Se olhar lá dentro, ou é por orgulho, ou é por ganância, ou é por inveja. Vejam só, 2 filhos de Adão. Adão teve 40 filhos, 20 casais, 20 meninas e 20 meninos, 20 casais gêmeos. Um filho, Caim, invejou Abel, seu irmão. Abel era generoso, Caim era avarento. Vejam só, através da avareza,
ele olhou para Abel, seu irmão, e era uma pessoa generosa e era uma pessoa querida. Por quê? Porque a sua índole, a sua natureza, quando é boa, quando você trabalha para que ela seja boa, de verdade, não só para inglês ver, não só da boca para fora, mas de fato, quando você muda a sua essência, quando você reza, quando você pede a Deus para mudar, quando você pede opinião, quando você decide colocar no papel quais são os meus defeitos, e eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, faça esse exercício, meu irmão, minha irmã. Independente de quem seja, muçulmano, pegue um papel e coloque um risco no meio. De um lado, coloque pontos negativos. Do outro lado, coloque pontos positivos sobre você. Não deixe ninguém saber disso, não deixe ninguém ver. Isso é um segredo entre você e você. E aí coloque você, na sua visão, quais, e seja sincero ou sincera, coloque seus defeitos nos pontos negativos. Coloque defeitos e coloque todos eles que você acha. Não se preocupe, é importante você ter esse momento de intimidade com você mesmo e de sinceridade. Coloque, ninguém vai ver, só Deus. Não é isso? Entre você e Deus. As pessoas, não se preocupem com as pessoas nesse momento. O importante é você. Aí você coloca seus defeitos, todos que você acha. Mesmo que você ainda não tenha certeza que você tem esse defeito, mas coloca lá. E comece a colocar por prioridade. A cada semana, a cada dia, tente colocar um prazo para transformar esse defeito em qualidade. E você vai ver como você vai melhorar em poucos dias. E quando você melhora, é igual um sorriso. Saia de cara fechada. E você vai ver que parece que o céu ficou nublado, o sol desapareceu, ninguém olha para a tua cara, todo mundo está olhando de cara feia e você fala, essas pessoas, está todo mundo triste, todo mundo olhando para mim feio. Não, na realidade é você que está com esse espírito. Você que está mal-humorado e você vê todo mundo mal-humorado. Muitas vezes a pessoa que está doente, está com a língua amarga, ela sente a água pura, a água límpida, amarga. Mas o problema não está na água, está na língua enferma, na língua que está doente. Perfeito? Agora, saia sorridente, feliz. E você vai ver que todo mundo parece que olha para você e olha para você sorridente, feliz, olha para você e fala, todo mundo está feliz. E assim por diante. Então, é efeito daquilo que você dá. É a reação de como você se expressa, como você se demonstra, como você mostra para as pessoas quem você é. E as pessoas, elas vão retribuir. Você sorrir, você vai receber um sorriso como retribuição. Você pensar bem das pessoas, você vai receber essa retribuição. E assim por diante. Então, o que Deus está nos alertando é para nós pedirmos a Deus. Não basta só o exercício, mas também pedir apoio a Deus, estarmos amparados a Deus, rezarmos bastante, suplicarmos bastante, nos benzermos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas colocam olho gordo nelas mesmas. Elas invejam elas mesmas. Por exemplo, já aconteceu com vocês alguma vez? Você está olhando no espelho e você fala, meu Deus, como eu estou elegante, ou que penteado, ou que camisa linda, ou que vestido lindo, ou não sei o que lá. E aí você dá uma volta e enrosca o vestido na porta, ou em algum prego, alguma coisa, e rasga, desfia. Você fala, mas como? Porque às vezes, quando a gente não benze, a gente não benze aquilo que a gente está vestindo, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nós mesmos, nós podemos colocar, podemos invejar a nós mesmos. Por quê?
Porque Deus colocou uma semente dentro do nosso coração, do bem e do mal. E você, de acordo com o que você regar dessas duas sementes, você vai ter o resultado delas. Por isso que a gente sempre tem que estar amparado, protegendo a nossa fé, protegendo o nosso corpo, benzendo a nós mesmos, benzendo os nossos lares. E aí o Islã, com certeza tem isso em outras religiões, não sei se tem, mas no Islã nos ensina a fazermos súplica quando sairmos de casa, quando entrarmos em casa, se entrarmos no banheiro, se sairmos do banheiro, quando colocamos roupa, quando tiramos a roupa, quando vamos dormir, quando vamos acordar, quando vamos comer, quando terminamos de comer, quando olharmos algo que nos agrada, quando olharmos algo que nos desagrada, quando eu tenho um sonho bom, quando eu tenho um sonho ruim, quando subo no carro, quando desço do carro, quando entro na mesquita, quando saio da mesquita, até quando a pessoa tem relações com o seu cônjuge. Em todos os momentos nós temos súplicas, certas súplicas para cada momento. Por quê? Para benzer, para que um olhar meu, para que um sentimento meu, em alguma fraqueza, em algum momento de deslize, eu não sinta esse sentimento ruim e não afete, coloque olho gordo, olho grande nas coisas, tanto dos outros quanto as minhas. E por isso que a gente sempre diz, bens a Deus, Antigamente os nossos antepassados, aqui no Brasil, os nossos avós, aqui no Brasil, no interior, falava-se bastante, até hoje fala, bens a Deus, quando vê alguma coisa agradável, fala, bens a Deus, que a bênção de Deus esteja, que não seja um olho gordo, que não afete o olho gordo, ou a inveja afete esse negócio, mas que seja benzido. E a mesma coisa em árabe, a gente fala mashallah, certo? Mashallah, mashallah significa benza Deus, ou que Deus abençoe, e assim por diante, alguma forma nesse sentido, E isso é importante porque você falar, você estar próximo a Deus, sempre estar com a palavra de Deus e palavras agradáveis na ponta da língua, isso demonstra que você tem um pensamento positivo, que você, a semente do bem, ela está maior do que a semente do mal. Então, as primeiras palavras que saem da tua boca, os primeiros pensamentos são pensamentos bons, pensamentos agradáveis, e isso ajuda, e isso é divulgado, isso se torna contagiante. E aí cria uma empatia na sociedade, cria uma rede de empatia entre as pessoas, cresce a confiança entre as pessoas, cresce a amabilidade entre as pessoas, cresce a compaixão entre as pessoas, o amor, a confiança, e assim por diante. Em contrapartida, quando temos pensamentos ruins, falas ruins, começa a criar um mal, um sentimento ruim dentro da sociedade e desagregação. As pessoas se separam, as pessoas querem se afastar, as pessoas não querem mais falar com as outras, as pessoas, e assim por diante. Então, que nós possamos mudar o mundo. Mudar o mundo não começa mudando você, não, eu tenho que mudar primeiro, eu mudo. Quando eu começar a mudar, eu mudo através do bom exemplo, o outro, e assim por diante. Todos nós precisamos de orientadores, Todos nós precisamos de pessoas que nos orientam, todos nós precisamos de pessoas que nos avisam, porém é importante eu também respeitar o meu orientador, ser humilde com ele, ter bons modos com ele, ter disciplina para que ele possa me orientar, para que ele sinta confiança em mim e eu sinta confiança nele, para quando eu falar, pedir orientação, ele seja sincero e não fique calado, que ele possa me orientar, que ele possa falar comigo, que ele possa, quando ele vê essa disciplina em mim, quando ele vê essa postura proativa, essa conduta correta de mim, e que ele pode confiar em mim, e aí eu só tenho a ganhar e ele só tem a ganhar, porque a gente
começa a criar uma rede positiva, uma rede do bem, independente da religião que você tem. Quando eu falar mal de você e você falar mal de mim, qual que é o futuro disso? Ah, mas eu só quero o bem dele. Não. Você pode até querer o meu bem, mas a forma que você está utilizando é totalmente errada e está fazendo um serviço ao contrário, vai ter resultado ao contrário do que você imagina. Por quê? Porque a conduta é errada, a forma é errada, a metodologia é errada, a ferramenta utilizada é errada. Então, nós precisamos, junto com o pensamento bom, uma metodologia boa e a inveja, ela destrói uma sociedade inteira. Ela destrói uma sociedade inteira. Ela destrói famílias, ela destrói casamentos, ela destrói relacionamentos de pai e mãe, de amizade e assim por diante. Eu e você estamos iguais e de repente você cresce. Você ganha um cargo. Você ficou rica. Por quê? Estávamos no mesmo patamar e tal. Então eu tenho duas ações. Eu tenho dois caminhos. Te invejo e desejo o teu mal, ou fico feliz por você. Essa decisão eu que tenho que tomar. Porque eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que treinar isso. Eu tenho que me preparar para esses momentos. Eles não acontecem do nada. É porque existe uma predisposição, existe uma preparação para isso. Então, por isso que a gente reza, por isso que a gente faz caridade, por isso que a gente jejua, por isso que a gente faz a peregrinação, é para esses momentos. Por isso que sempre a gente tem que estar lembrando Deus, fazendo súplica. Por quê? Tudo isso é uma preparação para quando chegar um momento onde eu tenho que decidir entre seguir o caminho do bem ou do mal, da inveja ou do desejo bom, do desejo positivo, eu saiba escolher, tomar a decisão correta, que vai me beneficiar e beneficiar os outros que estão ao meu redor. Eu só tenho a ganhar quando eu me preparo corretamente. Peço a Deus que nos guie. Quando estava falando de Adão e Eva, de Caim e Abel. Caim, por causa de Abel, da generosidade de Abel, da simpatia dele, de ser uma pessoa boa, Caim, em vez de decidir ser igual, ele desejou a destruição do seu próprio irmão, para vocês verem até onde chega o perigo da inveja. Um irmão desejou a morte do outro. Nunca havia, naquela época ainda não tinha morrido ninguém, não existia o assassinato. Caim, ele foi precursor desse ato horrível, que é o assassinato. Matou o próprio irmão. Imaginem o que a inveja pode fazer. Se arrependeu, quando matou o irmão se arrependeu, mas já era tarde. Já era tarde, porque a vida do seu irmão já tinha ido. Então, temos que tomar cuidado, porque já sabemos até onde a inveja pode nos levar. Que a gente possa evitar chegar, nem que seja em 1% de inveja. Porque 1% de inveja vai prejudicar a gente em 1% também. E esse 1% você não sabe que prejuízo que pode acontecer. Qual o tamanho do prejuízo que pode causar na gente e nos outros. E ninguém quer pagar para ver. Então, vamos nos amparar, vamos tentar purificar os nossos corações, purificar as nossas almas, o nosso espírito. Uma pessoa teve um casamento feliz, teve uma festa de casamento agradável, deseje o bem, parabenize, mas parabenize de coração. Parabenize de coração. Pense bem das pessoas, queira o bem para as pessoas, e Deus vai colocar pessoas que vão querer pensar o bem para você, desejar o bem para você e pensar bem de você. Que Deus guie a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Salam alaikum.